Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formule C e hoje é terça-feira, hoje é dia da gente falar sobre Excel básico, né? Então o que eu chamo aqui de Excel básico, galera? A gente falar de Excel, falar de fórmulas, falar de estrutura que a gente pode utilizar aqui dentro do Excel sem precisar de VBA, sem precisar de recursos muito avançados, tudo bem? Então a gente está numa sequência de aulas onde eu estou mostrando para vocês como vocês podem fazer um layout que eu aconselho muito, tá? Eu gosto bastante desse layout, dessa estrutura. Para você poder fazer controles diversos, tá? Então aqui nessa sequência a gente está fazendo uma planilha de gestão de vendas, tá? Essa é a segunda aula da sequência. Se você perdeu a aula anterior, eu vou deixar aqui em cima um link para você poder assistir a primeira aula, entender o que a gente fez, entender onde a gente chegou e continuar aqui com a gente no nosso projeto, tá bom? Então, como que funciona isso daqui e por que eu aconselho esse projeto? Galera, na primeira aula a gente fez esse modelinho aqui desse layout, tá? E o que tem aqui? Tem um negócio muito bacana, muito poderoso na minha opinião, que é uma estrutura genérica. Por que isso é legal, galera? Pensa comigo. Você que trabalha como CLT, vou dar duas situações aqui, tá? Você que trabalha como CLT ou como PJ, mas tem ali você atende, usa o Excel para entregar o seu serviço. Por exemplo, você trabalha com contabilidade, você trabalha com financeiro, você trabalha como analista, enfim, você usa o Excel como ferramenta, ele não é o fim, ok? E você vai entregar uma apresentação, você vai entregar uma estrutura para o seu gerente, para o seu cliente direto, para o dono da empresa. É muito bacana que você tenha uma estrutura, primeiro, que seja padronizada, então que seja amigável para todo mundo. Como assim? Poxa, eu peguei lá a planilha do financeiro e ela tem uma cara X. Aí eu fui lá para a planilha do RH e a cara é muito parecida, então fica fácil para todo mundo se comunicar. Além de que você consegue manter ali uma estrutura que tem a cara da empresa, isso fica bem legal. Percebeu? O primeiro ponto positivo. Segundo ponto positivo ainda nesse mesmo cenário. Aqui você tem há uma estrutura de níveis e subníveis, tá? Então a gente fez esse menu esquerdo, tá? Então esse menu aqui na lateral esquerda, e isso daqui pode acontecer de várias formas diferentes, tá? Então você pode ter um monte de estrutura. Eu estou fazendo aqui uma bem simples, mas se você quiser fazer um negócio mais estilizado e tudo mais, você pode fazer também. Porém, aqui já funciona muito legal. Sabe por quê? Olha, eu tenho o nível de cadastro, que inclusive é onde a gente vai trabalhar aqui na aula de hoje. E nesse nível de cadastro eu vou ter todos os subníveis. Então, cadastro de produtos, cadastro de vendedores, cadastro de equipe, cadastro de escritórios. Se eu quisesse, eu poderia ter até subníveis ainda, né? Como assim? Eu poderia ter cadastro de produto. Aí eu poderia separar por tipo de produto, qualquer coisa do tipo, caso isso fosse pertinente. Faz sentido? Ia ficar muito mais organizado, tá? Então, esse é o primeiro motivo pelo qual eu aconselho você fazer isso, ok? Beleza, então, eu vou conseguir ter uma cara padronizada no meu trabalho. Eu vou ter uma estrutura que é mais fácil de todo mundo conseguir entender. Então a gestão, ela vai olhar para isso daqui e ela vai conseguir enxergar um fluxo que condiz ali com os documentos, o mapeamento de processos, procedimentos da empresa. Isso é super legal, tá? E também, terceiro benefício que você vai ter aqui é o seguinte: uma vez que você criou uma estrutura que ela é genérica, né, e ela é bacana, ela é bem aceita, você não vai precisar ficar gastando seu tempo toda hora, tá? Então eu mesmo, eu utilizo, e quando eu trabalhava como CLT, eu utilizava muito isso. Eu tinha lá um modelo de planilha legal, e aí eu sempre só alterava algumas coisas, só montava o meu projeto em cima daquele modelo. Isso me fazia ganhar um tempo absurdo, tá? Então 3 pontos positivos se você for CLT ou um PJ que está atendendo em uma empresa, tudo bem? Agora, Lucas, eu quero fazer planilha para vender. Ok, não tem problema. Sabe o que acontece? Os tópicos mais bacanas aí para quem quer faturar uma grana vendendo planilha. Planilha de gestão financeira, planilha de gestão de vendas, fluxo de caixa com DRE, tanto pessoal quanto empresarial, controle de estoque, planilha de precificação genérica. Essas planilhas, elas vendem muito, muito. Por quê? Porque muitas empresas precisam delas. Se você pesquisar por aí, você vai ver muita gente procurando esse tipo de planilha e muita gente vendendo essas planilhas. E elas são bem legais. Tem mercado para quem quer vender planilha pronta nessa estrutura e também tem mercado para quem quer vender planilha personalizada nessa estrutura, tudo bem? E o que é bacana? O custo da sua planilha, normalmente, ela tem a ver com 2 fatores. Primeiro, o fator tempo, né? Então quanto tempo você levou para conseguir concluir aquela planilha, obviamente porque a sua hora de trabalho tem que ser paga, e
também o fator solução, né? Então o valor agregado que você entrega para o seu cliente, percebeu? Então o que acontece? Se você tem um modelo pronto que estrutura com a cara da tua empresa, com a cara do teu negócio e você consegue otimizar o seu trabalho, você vai fazer com que o fator tempo caia, fazendo com que o custo de produção da sua planilha diminua e você consegue dedicar coisas fazendo com que o valor de venda, o valor agregado que você dá ao seu cliente melhore. Se você tem uma planilha com maior valor agregado, você também consegue fazer com que ela tenha um valor de venda mais alto. Ou seja, com uma estrutura padronizada, você consegue fazer com que o seu faturamento aumente e o seu custo de produção diminua, aumentando a sua margem de lucro. Percebeu a ideia? Então tem benefício para toda a estrutura, por isso que a gente está fazendo esse projetinho bacana aqui. Tudo bem? Ótimo. Então, o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje? Hoje a gente vai trabalhar aqui com a guia de cadastros, tá? Então, com esse menuzinho de cadastros, na aula que vem a gente vai falar aqui dos registros. Então, na aula passada, galera, a gente criou esse cadastro de produtos que vai servir como base de estrutura para as outras guias de cadastro. E aqui eu comecei então pelo cadastro de produtos e eu já criei uma tabelinha onde vai ter o código do meu produto, vai ter a descrição do meu produto, o valor unitário. Simples assim. Lucas, eu quero colocar mais colunas. Fica à vontade. Como eu disse, isso aqui é genérico, você pode colocar quantas colunas você quiser, as contas e fórmulas que você precisar aqui dentro. Vai funcionar, tudo bem? Bom, o que eu vou fazer agora, galera? Eu vou fazer o seguinte, olha. Essa estrutura aqui, e agora sim começando o conteúdo da aula de hoje, essa estrutura que a gente tem aqui, ela é uma tabela. Então a gente configurou isso aqui como tabela e isso vai ser bacana pra gente. Se eu vier aqui, olha, a gente ainda não deu um nome para ela. Então o primeiro passo vai ser esse, tá? A gente criou aqui, olha, uma tabela personalizada, isso a gente fez na aula passada, até foi por isso que a gente criou a tabela, justamente para criar essa estrutura, ok? Mas eu quero dar um nome para minha tabela. Por quê, galera? Olha aqui, ó, eu vou ter vários cadastros, eu vou ter vários registros, o que quer dizer que eu vou criar várias tabelas. Então não fica com tabela 1, tabela 2, tabela 3, porque isso vai fazer com que você perca um tempão depois, tudo bem? Então faça com que sua tabela tenha nome. E eu gosto de usar padrões de nome com prefixos, tá? Então todas as minhas tabelas começam com tab, underline e depois eu vou ter alguma coisa que tenha a ver com aquela tabela. Então se é um cadastro de produtos, eu vou chamar de tab prod, ok? Faz sentido? Então fica fácil para que eu lembre depois o que eu guardei dentro dessa tabelinha aqui. Ótimo? Beleza, então primeiro passo. Segundo passo que você precisa entender sobre a tabela é para você evitar bugs aí no seu projeto, fazendo ele dessa forma que a gente vai estruturar. Por isso eu vou mostrar o erro primeiro, tá? Então, se eu vier aqui, olha, em fórmulas, você vai perceber que você tem um botão gerenciador de nomes, que é essa etiquetona aqui. Quando você cria uma tabela, você na verdade criou um nome, né, um endereço nomeado dentro do Excel. É uma das diferenças, inclusive, de você ter uma tabela. Então, se eu clicar aqui no gerenciador de nomes, olha que legal, ó, tab prod, ela existe aqui como um nome definido. Isso é bacana, tudo bem? Isso aqui vai ajudar a gente. Percebe que daqui a pouco isso daqui vai mudar, tá? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, olha, vou fazer uma cópia da minha planilha. Vou jogar aqui, olha, vou até mostrar aqui de novo, hein? Cliquei com o botão direito aqui em cadastro produtos, o nome da minha guia, mover ou copiar, mover para o final, criar uma cópia, ok? E aí, copiei, ele gerou uma cópia ali para mim e agora percebeu a ideia, né? Eu posso começar a copiar isso daqui e levar isso para outra estrutura. O que eu vou fazer aqui, olha? Essa minha tabela aqui, normalmente, a dica que eu deixo para você é, quando você for fazer a primeira base, que vai servir para você copiar para todas as outras, sem você ter que ficar fazendo esse layout toda hora, quando você for fazer essa primeira base, faça ela sem nenhuma tabela. Por quê? Quando eu criei essa cópia, se eu vier aqui no gerenciador de nomes de novo, olha, agora ele criou tab prod 3, ele criou uma outra tabela, ok? Então ele criou uma outra tabela que está vinculando a essa, porque já existia uma tabela ali dentro, e isso pode dar conflito para você, tá? Então, quando você for fazer isso para copiar, tenta deixar isso sem tabelas primeiro, vai facilitar a sua vida, porque você só quer levar a máscara, visto que o padrão de tabela a gente vai criar lá no primeiro e depois você pode só aplicar nos outros, faz sentido? Então, eu quis fazer assim para garantir que você fosse entender quais são os erros que a gente tem, tudo bem? Então, eu vou pegar esse daqui e vou deletar esse nome que eu tenho ali, tudo bem? Como que eu faço para deletar o nome? Eu posso ou vir aqui simplesmente excluir a tabela, e se eu voltar aqui no gerenciador ela não existe mais, percebeu? Ou eu poderia selecionar ela ali e clicar lá no botão de excluir, tá? O que eu vou fazer agora? Percebe que essa daqui ela está com o nome, essa daqui está sem a tabela.
Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou jogar ela aqui para a esquerda, não tem problema aqui a ordem, tá? Então aqui eu vou cadastrar vendedores. Pronto, vendedores. Aí então eu já tenho uma guia para cadastro de produtos, eu tenho uma guia para cadastro de vendedores, agora o que eu quero? Equipes e escritórios. Então vamos lá, vou fazer aqui mover ou copiar para o final. Vou até colocar aqui, olha, antes dessa, a ordem aqui, o que você clica é a ordem que coloca, tá? Clicar, criar uma cópia, ok, criou mais uma, vou criar mais uma, mover ou copiar, vou colocar aqui, olha, pronto. Então, deixa eu diminuir aqui minha barra de rolagem para mostrar todas as guias aqui para vocês, olha. Então ficou aqui a rascunho, que é onde eu estou tirando aqui a minha base de informações, a guia de cadastro de vendedores, que a gente acabou de criar. Aqui, essa daqui, olha, vai ser a de equipes. Eu vou ter mais uma, tá? Essa daqui vai ser a de escritórios, ok? Então, vamos lá. Eu tenho cadastro de produtos, cadastro de escritórios, cadastro de equipes e cadastro de vendedores, tudo bem? O que a gente vai fazer aqui agora, tá? Agora a gente vai fazer uma outra cópia que vai servir para minha primeira de registros, tá? Então eu já vou deixar guardadinha aqui, olha. A gente vai usar essa daqui na próxima aula, tá? Então eu vou deixar ela lá no final, olha. Essa aqui vai ser registro vendas, ok? Então essa daqui a gente vai usar só na próxima aula, tá? Então deixa guardadinha ali que a gente vai deixar ela para depois. Agora o que a gente vai fazer aqui, galera? Agora está na hora da gente pegar, do mesmo jeito que a gente fez aqui a tabela de cadastro de produtos, a gente vai criar também as outras tabelas. Então vou deixar todas elas já prontas aqui para você, ok? Então, primeiro passo, para o cadastro de produtos eu quero que ele tenha um código. Tá? Então esse código aqui, pessoal, ele tem que ser estruturado de forma bacana, de forma interessante aqui para o seu projeto. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou colocar aqui um número, ok? Então eu vou colocar aqui da seguinte forma, eu posso fazer igual a C, e aí eu posso olhar para essa célula aqui, olha, se essa célula aqui for igual a vazio, você deixa essa célula vazia. Faz sentido? Então se a minha célula vizinha for vazia, essa daqui fica vazia. Caso contrário, né, então no caso contrário eu quero que ele escreva para mim esse endereço. Por enquanto eu vou deixar assim, ó, teste, tá? Eu falo isso sempre lá no VBA e vou falar aqui também no Excel. A dificuldade de um projeto, de uma fórmula ou de um código, ele é relativo, depende do quanto você usa o Excel. Então não adianta você olhar para aquela pessoa que você conhece, que trabalha com Excel todo dia, faz anos, e tentar desenvolver com a mesma facilidade que essa pessoa tem se você está começando agora. Então, aqui, essa fórmula C, inclusive tem vídeo aqui no canal ensinando você a fazer a fórmula C bem passo a passo, mas essa fórmula C, eu sei que pega para algumas pessoas, tá? Então, olha isso aqui. Se o produto estiver vazio, deixa essa célula vazia. Se não, escreve teste. Então, por enquanto, eu quero testar essa mecânica. Tudo bem? Então, olha lá, tá vazio. Agora, eu vou colocar aqui, ó, produto teste, por exemplo. Aí, ele apareceu o teste aqui. Então, isso está funcionando. Escreveu aqui, vai aparecer o teste ali. Isso está ótimo. Beleza. Agora, o que eu vou fazer? Agora, eu quero que, ao invés de teste, eu quero que ele coloque o número 1. Tá? Então, como que eu vou fazer para que ele apresente ali esse número 1 e para que depois ele apresente o número 2, número 3, número 4, assim por diante, sem precisar fazer com que ele tenha fórmulas diferentes dentro da tabela, que não é interessante. Então o que eu vou fazer? Eu tenho várias formas de fazer isso, várias, tá? Mas eu vou usar uma mecânica que eu gosto bastante, que é essa daqui, olha, lim, e eu vou colocar esse daqui, olha. O que ele vai fazer desse jeito, olha? Quando eu colocar aqui produto teste, ele vai aparecer o número 4. Por quê? Lim, ele pega justamente o número da linha dessa célula aqui do lado. Então ele entendeu que eu estou na linha 4. Poxa, Lucas, mas tinha que aparecer o número 1. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar isso daqui, olha, e vou fazer menos lim do título. E o legal da tabela é isso, que ele pega justamente do cabeçalho. Então, agora virou o número 1, percebeu? Se eu colocar aqui, ó, teste 2 agora, olha, a próxima linha já ganhou o número 2. Se eu colocar aqui teste 3, já ganhou linha número 3 e assim por diante. Fica bem legal e bem prático aí para você no seu projeto. Tudo bem? Ótimo. Então eu vou excluir essas linhas aqui, que eu não vou usá-las aqui agora. Depois disso, galera, eu tenho uma outra estrutura, uma outra necessidade aqui, que é o seguinte. Esse código 1 não fica nada legal. Eu quero uma estrutura de código que pareça realmente um código de produto. Então, para fazer isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui na página inicial,
vou vir aqui nessa setinha, olha, depois aqui do número, tá? Vou clicar nela. E aqui, nessa janela de formatação de número, eu vou vir aqui em personalizado, vou vir aqui onde está escrito geral, vou apagar esse texto e eu vou colocar assim, olha, aspas, prod, tracinho, aspas. E eu vou colocar 3 zeros, então ele vai ficar aqui com 3 dígitos. Se você quiser, você pode colocar mais zeros, fazendo com que ele tenha mais dígitos ali, tudo bem? E vou dar um ok, agora ele virou prod 001, fica bem legal. Se você vier aqui e colocar agora teste 2, por exemplo, ele já vai aparecer o prod 002 e assim por diante, ok? Ótimo. Outra coisa aqui que me incomoda, olha, eu vou pegar isso daqui e vou jogar tudo para a esquerda, para ficar mais alinhado, né? Tudo para o mesmo lado, fica mais agradável na minha opinião. Beleza, então a gente já tem aqui o produto, já temos aqui a opção da pessoa digitar ali o teste. Outra coisa que é bem bacana é a gente colocar o valor, né? Então eu vou colocar aqui R$125, por exemplo. Percebe que ele apareceu o número 125, mas eu quero em dinheiro. Então eu vou vir aqui, vou trocar ele para moeda, né? Para contábil, e ele já vai ficar ali como R$125, já vai ficar certinho para mim. Quando eu vier aqui agora e colocar teste 2, eu posso colocar R$50 e ele vai funcionar perfeitamente para mim. Ótimo. Então até aí, galera, tá funcionando bacana, tá? Vamos fazer o seguinte, vou tirar aqui novamente. Percebendo que eu estou testando cada pedacinho, galera, leva isso em consideração. Você vai me ver falando isso no Excel, você vai me ver falando isso no VBA. Tá fazendo? Já vai fazendo e testando, porque assim você evita problema mais na frente, tá? Beleza. Isso aqui tá funcionando legal. Agora a gente vai fazer o seguinte. Lembra que as pessoas elas podem cometer erros durante o preenchimento, tá? Então, um detalhe que às vezes o pessoal fala, né? Eu queria bloquear a célula que está com fórmula para ninguém conseguir alterar, né? Eu particularmente não gosto dessa estratégia. Por quê? Você tem que ter um certo cuidado, daí a pessoa quer colocar a senha, o funcionário que colocou a senha saiu da empresa, ninguém mais sabe qual que é a senha. Eu já vi caso, por exemplo, de um funcionário que sabia que ia sair da empresa, alterar senhas das planilhas da empresa só, assim, porque ele ia sair de lá, enfim. Então, assim, sabe, essas coisas acabam acontecendo, por isso eu não gosto dessa estratégia. Sinceramente, se você está querendo uma coisa com um bloqueio, com isso tudo, vai pro VBA, é muito melhor, tá? Na minha opinião, ok? Isso é minha opinião. Mas tem como você fazer aqui o bloqueio para que, por exemplo, essa célula não possa ser editada. Mas isso nos conversa assim tão bem com tabela, tá? Então toma um certo cuidado com isso. Se vocês quiserem, deixe aqui nos comentários. Eu posso fazer um vídeo só falando dessa questão de bloqueio de célula aí para não permitir preenchimento. Mas não vai ser o meu foco aqui, tudo bem? Aqui eu vou falar de validação de dados, que na minha opinião faz muito mais sentido. O que a gente vai fazer? Olha, vou vir aqui em dados, vou pegar essa célula que tem formatação, eu vou vir aqui, olha, validação de dados. Eu vou manter aqui, infelizmente, não tem uma opção por aqui. Se tivesse uma opção por aqui de bloqueio dessa célula, seria fantástico, né? Mas infelizmente você não tem aqui essa opção. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ele com qualquer valor, vou vir aqui em mensagem de entrada, vou colocar aqui com código do produto e vou colocar aqui uma mensagem de alerta para a pessoa. Então, esta é uma célula calculada automaticamente. Calculada nem tem acento, né? Calculada automaticamente. Então, assim você consegue dar um alerta ali para essa pessoa, né? E se você quiser, você ainda pode colocar aqui uma mensagem de informação ou de aviso, coisa do tipo também. Eu vou deixar sem, tá? Então, aqui o que vai acontecer? Se eu der OK agora, toda vez que a pessoa clicar aqui, olha, vai aparecer essa mensagem falando para a pessoa que é uma célula preenchida automaticamente. E eu vou entender que todo mundo é adulto, todo mundo sabe que não vai mexer onde está sendo calculado automaticamente. Tudo bem? Eu sei, tem gente que vai fuçar, mas isso seria assunto para um outro vídeo, ok? Depois, galera, aqui, olha, produto teste. Produto teste, eu quero uma descrição do produto. Então, eu vou vir aqui também, vou colocar descrição do produto e vou colocar um textinho para isso. Então, informe uma descrição para este produto, ok? Fez isso, galera, vou dar OK e vou vir aqui agora no valor unitário. O que eu vou ter aqui no valor unitário? O valor unitário ele é um pouquinho diferente, porque só pode colocar número, concorda? Porque não faz sentido a pessoa escrever um texto ali. Então, esse aqui eu vou fazer mais completo. Eu vou vir aqui em configurações, vou fazer aqui, olha, número decimal, tá? Porque tem vírgula, né? Tem centavos. E aí, aqui eu vou colocar que tem que ser maior ou igual a 0, tá? Porque não faz sentido ter valor de produto negativo, ok? Depois disso, eu vou colocar um título também. Então, valor
unitário, e aqui eu vou escrever também, informe o valor unitário deste produto utilizando apenas números. Pronto. Então desse jeito já vai ficar ali mais fácil para a pessoa tentar, para a pessoa saber o que preencher. E aqui eu vou no título eu vou colocar, né, também entrada inválida. Favor informar um valor unitário válido utilizando apenas números. Pronto. Então assim fica mais fácil para a pessoa saber o que preencher em cada campo, tá? E aí o detalhe legal é que se eu vier aqui agora e colocar teste 2, ele já vai aparecer aqui também com as validações de dados todas certinho, tá? Então isso fica bem bacana para a pessoa sempre saber o que preencher em cada campo, tá bom? Eu gosto bastante, na verdade, dessa estratégia porque ela facilita ali para você no seu treinamento e tudo mais da sua equipe, tá? Eu vou fazer o seguinte agora eu vou deixar aqui, olha, produto teste. Teste, para facilitar aqui nosso trabalho, e eu vou arrastar mais alguns produtos aqui, olha. Vou colocar 15 produtos, tá? Então já arrastei 15 produtos aqui. O valor eu vou colocar como aleatório por enquanto, tá? Então vou colocar assim, ó, igual a aleatório entre, e aí vou colocar que os meus produtos valem de 50 até R$150, por exemplo, tá? E aí, deixa eu só colocar aqui. Tá. O que aconteceu? Eu coloquei vírgula aqui no lugar de ponto e vírgula. Pronto. Agora sim. Então, calculou aqui para mim. Eu não quero que esse campo fique com fórmula, né? Só joguei aqui para ele criar valores aqui para mim. Então, eu vou selecionar isso daqui, vou dar um Ctrl C e vou clicar com o direito, colar valores. Pronto. Agora removeu as fórmulas, já tem um monte de produto criado aí, fictício, para eu poder fazer as minhas contas. Tudo bem? Vou salvar minha planilha para garantir que eu não vou perder nada. E percebe que assim, galera, olha aí, eu já criei uma estratégia, ficou com uma carinha já bem agradável. Se você quiser melhorar um pouquinho mais isso daqui, você pode fazer o seguinte, vem aqui em exibir, olha, e tira as linhas de grade. Assim ele vai ficar com uma carinha também um pouquinho mais interessante. Lembrando, se você quiser colocar um título aqui em cima, cadastro de produtos, coisas do tipo. Eu não gosto porque já tem o título aqui, né? Mas se você quiser, você pode fazer isso também pode ficar legal, tá bom? Uma coisa que eu gosto de fazer quando eu estou nesse tipo de estrutura, e isso eu vou deixar para fazer depois, é às vezes colocar aqui, olha, em negrito. Então às vezes eu gosto de deixar, por exemplo, em negrito, às vezes eu gosto até de tocar ele de cor, por exemplo. Como eu estou trabalhando aqui, olha, com padrão azul e branco, eu posso fazer o seguinte, eu posso vir aqui, olha, escolher um preenchimento de um tom de azul diferente, talvez um tom de azul um pouco mais assim, e fazer aqui, olha, um preenchimento de fundo aí no azul do fundo, tá vendo? Olha, isso aqui vai dar um destaque legal, porque seria essa linha aqui que a pessoa selecionou, então aqui que a pessoa tá. Na próxima janela, eu vou fazer essa formatação para esse aqui de baixo, entendeu? Fazendo assim, você consegue dar ideia como se fosse um botão. Percebeu que eu estou usando só recursos simples aqui de trabalho, eu não estou fazendo nada da NASA, tá? Então isso daqui facilita muito, muito, muito a minha vida, ok? Outro detalhe que eu já vou fazer aqui é o seguinte, deixa eu vir aqui em fórmulas, gerenciador de nós, percebe que aqui eu já deixei certo, então saiu apenas uma tabela mesmo, tá? Vou vir aqui, olha, eu já tenho registro de vendas, já vou deixar aqui, olha, os outros registros também prontos, tá? Então vou vir aqui, olha, mover ou copiar, jogar para o final. Agora eu tenho registro de vendas, agora eu vou ter, lembrando que os registros eu vou usar na próxima aula, tá? De despesas fixas e eu tenho de despesas variáveis. E por último eu tenho a guia de dashboard. Então, opa, fiz errado. Esse daqui eu vou excluir ela porque eu fiz errado e vou clicar aqui de novo. Mover ou copiar. Vou jogar lá no final e vou chamar ela de dashboard. Ok? Então o que eu vou fazer a partir daqui, galera? Eu vou fazer o seguinte. Tá? Então agora que eu já tenho todas as minhas abas aqui criadas, né, eu posso pegar essa daqui que é o cadastro de produtos, que eu estou utilizando ali como uma referência, até se eu quiser jogar ela aqui no começo, porque ela está sendo como referência, eu posso começar a fazer todos os meus links aqui para fazer com que os botões funcionem.
Então, vou pegar aqui o cadastro. Sempre que a pessoa clicar no cadastro, a minha estratégia é que ele mande para o cadastro de produtos. Tá? Então, vou fazer o seguinte. Ctrl K, ou você pode clicar com o direito em hiperlink. Tá? Aí você vai vir aqui, olha, criar neste documento, colocar nesse documento. Aí aqui você vai ter todas as abas que você criou, por isso que eu já deixei todas elas criadas. Então, essa linha cadastro, eu quero que ela venha aqui para o cadastro de produtos, tá? E aí aqui em cima, olha, ele tem a célula que você quer que ele selecione. Eu quero que ele selecione aqui a célula C3, tá? Que é a célula do código. Então, vou colocar aqui C3. Beleza? Vou dar OK. Você vai perceber que ele vai mudar ali de cor, tá? Por conta de ser um link agora. Toda vez que você clicar, ele vai vir para cá. Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar essa formatação aqui, página inicial, pincelzinho, e vou colar lá em cima. Olha. O link vai continuar funcionando, percebe que o meu cursor ele muda e eu tenho o endereço ali do link, tá? E percebe que ele selecionou sozinho ali o código, mas ele não fica com aquele formato diferente, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no cadastro de produtos, tá? Então, para facilitar minha vida, eu vou pegar essa formatação que eu fiz, ficou bonitinho, vou colar ela aqui embaixo, depois vou tirar, vou pegar ela aqui, olha, e vou Ctrl K. Essa daqui, olha, tem que vir também para o cadastro de produtos, C3. E agora eu vou organizando cada link para o seu devido endereço. Tá vendo que ficou esquisito? Pega aqui agora, olha, e cola lá em cima. E esse daqui pode colar aqui embaixo. E aí foi só para guardar o formato, ok? Essa daqui, mesma coisa. Opa, botou errado. Ctrl K. Cadastro de vendedores, também vai mandar para C3 no meu caso. E aí, ok. Copia a formatação, joga lá em cima. Ctrl K. Cadastro de equipes. Percebe que assim vai ficando mais fácil minha vida, né? C3. Ok. Depois eu vou fazer aqui o Ctrl K. Vou pegar aqui de escritórios. C3 também. Ok. Vou pegar aqui registros. Ctrl K. Eu quero que venha aqui para o registro de vendas, tá? Porque a principal é a primeira ali do registro. Depois, registro de vendas vai para ela mesma. Tá? Então, registro de vendas. Esqueci de colocar no outro lá o C3, então vou alterar ele. Você pode vir aqui só alterar ele aqui, olha. C3, tá? Ok. Depois, as vendas fixas. Deixa eu consertar aqui que tem um errinho aqui. Fixas, pronto. Deixa eu colocar aqui o Ctrl K também. Então, despesas fixas, ok. Agora a mesma coisa com despesas variáveis. E por último, Ctrl K do dashboard. Ótimo. Então, aqui agora eu vou pegar essa formatação, vou colar aqui embaixo. Vou pegar essa formatação e vou colar nesse daqui. Vou pegar essa, agora até cliquei e já até foi. Né? Pegar essa formatação aqui e vou colar aqui embaixo. Essa daqui vai para o dashboard. Então percebe que assim, olha, ele já ficou bonitinho do jeito que ele estava antes, só que agora está com todos os links. Então se eu clicar aqui em vendedores, ele vai trazer para a janela de vendedores. Se eu voltar lá, porque eu só coloquei o link aqui, certo? Colocar aqui em equipes, olha, ele pulou aqui para equipes e tudo mais. Então vai ficar bem fácil para você poder trabalhar e assim você não precisa nem ficar trabalhando, fazendo formato. Lembrando, o objetivo desse layout é ele ser fácil de você fazer, tá? Então eu não precisei ficar fazendo formato, formatando nada, tá? Agora o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, olha, do jeito que tá, Ctrl C, traz para cá, ó, Ctrl V, já vai trazer todos os links. Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Se você quisesse, agora pensando, você poderia até ter feito isso daqui antes de fazer ali a movimentação, mas tudo bem. Beleza? Agora o que eu vou fazer? Chegou aqui, olha. Esse daqui, tá vendo que tá pintadinho com destaque o cadastro de produtos? Esse daqui não, tem que ser o cadastro de vendedores, certo? Então eu vou pegar esse aqui, olha, e vou começar a mudar. E esse aqui vem pra cima. Esse aqui vai ser o maior trabalho, na verdade, que a gente vai ter aqui nessa questão de layout, justamente porque você tem que fazer meio que um por um aqui por enquanto, tá? Mas percebe que eu vou pegando aqui só a formatação e ele já vai ficando certinho ali pra mim, deixando tudo bonitinho do jeito que eu queria, tá? Então, aqui escritórios, vamos lá pro registro agora, o registro de vendas. E aí vou pegar esse daqui e vou colocar aqui em cima. Registro de despesas fixas. Registro de despesas variáveis.
E aí é claro, né? Quanto maior for o seu projeto, quanto mais abas você tem, mais trabalho você vai ter nesse sentido, ok? E aqui o dashboard, né? Então o dashboard eu vou deixar ele aqui assim, ó, quando ele for selecionado, vai ficar bem bacana. Beleza. Então agora o que eu vou fazer aqui, né? Só um detalhe, 88, tá tudo certinho, bonitinho. O que eu vou fazer agora? Quando eu clicar aqui, olha, vim aqui em cadastro, ele vai jogar cadastro de produtos. Quando eu clicar vendedores, ó, ele vai dar uma cara bem legal aqui, como se ele tivesse realmente uma coisa mais interativa ali de trabalho, né? Então fica bem interessante para você poder fazer aí no seu trabalho e chamar a atenção ali de como que será que a pessoa fez isso. E foi um negócio super simples aqui que a gente fez de formatação básica. Tudo bem? Beleza, então a gente já tem aqui o cadastro de produtos, a gente já tem aqui os nossos menus ali funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer as outras tabelas que eu tenho aqui, tá? Eu vou pular aqui agora para equipes, tá? Dentro de equipes eu vou vir aqui na C3 e também vou criar ali uma estratégia, onde eu vou criar equipes diferentes para poder fazer o controle dessas minhas equipes depois, tá? Então eu vou criar aqui, por exemplo, um código de equipe, tá? Então, ou até melhor, eu vou direto aqui em equipe e aí eu vou colocar aqui líder. E aí o caso aqui do líder, eu vou deixar ele como um nome aberto nesse caso. Se você quisesse, você teria ali, poderia ter aqui ou nos vendedores ou um cadastro só de líderes também, mas ia ficar meio redundante no nosso projeto, por isso eu não vou fazer essa alteração, tá? Mas aqui no caso eu vou trabalhar o nome da equipe e o líder, tá? Então aqui eu vou dar o nome da equipe que eu quiser. Só que para fazer isso eu também vou selecionar isso aqui, olha, e Ctrl Alt T, vou transformar isso aqui numa tabela que vai seguir o mesmo padrão de tabela que a gente já criou, olha, já vai ficar certinho aqui. E ela, obviamente, vai receber um nome que vai ser a tab equipes, ok? Então, já vou deixar aqui como tab equipes, já vou cadastrar aqui bonitinho. E agora, o que eu vou fazer aqui? Vou colocar a validação de dados também, para ninguém errar o que tem que preencher em cada campo. Então, eu vou colocar aqui, olha, mensagem de entrada, é uma entrada livre, então eu vou deixar aqui como descrição, nome da equipe, defina um nome para esta equipe, ok? E aí, mesma coisa eu vou fazer aqui para o líder, né? Então, líder, informe o nome do líder desta equipe, ok? Fez isso, o que vai acontecer agora? Agora, quando você selecionar, ele vai aparecer as etiquetinhas ali também, conforme a gente fez no outro. Vou aumentar isso daqui, porque eu só vou usar duas colunas, então eu posso deixar um espaço maior, tá vendo? E aqui eu posso colocar, por exemplo, equipe 1 é liderada pelo líder 1, ok? Percebeu? Então, só para a gente fazer aqui um exemplo. Vou arrastar aqui, olha, e vou criar 5 equipes. Pronto. Então, para o nosso exemplo, vou criar 5 equipes. Olha que fácil, galera. Depois que você fez a formatação lá, agora você consegue fazer essas estruturas com uma facilidade muito maior, ok? Por que eu fiz a equipe antes do vendedor? Porque eu quero que o vendedor ele tenha ali a estrutura de equipe, para eu poder designar esse vendedor para uma equipe específica. Tá? Então eu vou vir aqui, olha, vendedores, fazer a mesma coisa. Então aqui eu vou colocar o nome do vendedor. Eu vou colocar aqui equipe, que ele faz parte. Equipe. Então são essas duas informações aqui que eu vou cadastrar, tudo bem? Então percebe? Lembrando, eu estou fazendo aqui bem básico, mas você pode ter quantas informações você quiser. Vou vir aqui, olha, Ctrl Alt T, transformar em tabela também. Essa aqui eu vou chamar de tab vendedores. E aí também vou vir aqui, olha, utilizar a formatação que eu já criei lá atrás e fazer minha validação de dados. Então no nome ele vai ser uma validação de dados aberta, né? Então dados, validação de dados. Vou colocar aqui nome do vendedor. E aqui eu vou preencher informe o nome deste vendedor. Ok? Beleza, até aí tudo bem. Aí o nome do vendedor tá ótimo, né? Então tá fácil, a pessoa vai colocar lá o nome que ela quiser. Então vai aparecer lá vendedor 1, por exemplo, né? Deixa eu deixar isso daqui maior também. Então vai aparecer lá, vendedor 1. Agora, para atribuir a equipe, o legal é que ela esteja vinculada com as equipes que você criou, concorda? Então o que eu vou fazer? Olha, eu vou até tirar aqui essa equipe 5 para você ver como vai ficar a mecânica depois. Tá? Então 4 equipes. Vou selecionar aqui, olha, o nome das 4 equipes, tá? Vou vir aqui em fórmulas e vou vir aqui, olha, definir nome, ok? Vou dar um nome para isso aqui que eu vou chamar de equipes, para ficar bem fácil de lembrar. E aí vai ficar aqui, olha, igual tab equipes, equipe. Deu ok, pronto. Aqui não precisa fazer mais nada. Vou vir aqui em vendedores, vou vir aqui, olha, em equipe, vou vir em dados, validação de dados,
E aí aqui eu vou vir em configurações do tipo lista e vou colocar igual equipes. Ok. O que faz eu fazer isso? Vai aparecer uma lista suspensa com 1, 2, 3 e 4. Ótimo. Aí se eu vier aqui agora e criar equipe 5 aqui novamente, olha, e voltar para cá, equipe 5 já é uma opção. Então fica bem dinâmico, bem interessante aí para você trabalhar e para você fazer o controle do seu preenchimento. Outra coisa que é legal é que tem aquela etiqueta e tenha também um controle de preenchimento, para o pessoal não vir aqui escrever qualquer coisa, né, e dar essa mensagem aqui que é pouco intuitiva. Então a gente vai colocar uma mensagem personalizada ali para essa pessoa. Então vou voltar aqui na validação de dados, essa parte está funcionando, a gente já testou. Vou vir na mensagem de entrada, vou colocar aqui equipe, informe a equipe deste a qual este vendedor pertence. E aí vou vir aqui em alerta de erro, vou colocar aqui entrada inválida. E aí aqui eu posso colocar um texto mais ou menos como favor selecionar uma das opções disponíveis. Aí caso você queira um textinho mais bonitinho, talvez, caso não encontre a equipe desejada, realize seu cadastro na guia de equipes. Cadastro de equipes. Então percebe que eu consigo colocar um texto até bem longo aqui, né, que vai dar uma ideia bem mais amigável ali para quem for usando. Então se a pessoa escrever agora qualquer coisa, eu pensei entrada inválida, a favor selecionar uma das opções disponíveis. Caso não encontre a equipe desejada, realize seu cadastro na guia cadastro de equipes. Então percebe que fica muito mais fácil para a pessoa poder saber se virar sozinha, digamos assim, né? Então eu vim aqui, se a pessoa vier, deixa eu apagar esse texto nada a ver que eu coloquei, selecionar uma equipe que existe, agora vai funcionar certinho, beleza? Ótimo. Agora eu também quero criar um monte de vendedores aqui, tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, igual, para não ter que ficar sofrendo. Depois eu vou tirar essa fórmula daqui, tá? Equipe. Aí eu coloquei equipe maiúsculo, então eu vou colocar aqui também. Espaço, fecha aspas, e comercial, aleatório entre. Eu quase não uso essa fórmula aqui, né? 1 e 5. Por que 1 e 5? Porque lá eu criei 5 equipes como opções. Se eu tivesse criado 20 equipes, eu colocaria aqui de 1 a 20, tá? E aí eu vou fechar aqui. O que ele vai fazer? Equipe 5. Como está dentro da validação de dados, ele não vai dar erro fazer isso. Vou pegar aqui, olha, e vou arrastar criando vendedores, tá? Então eu vou ter aqui 50 vendedores. Então eu vou deixar aqui bastante vendedores. 44, 50 vendedores. Ó. Percebe que ele chutou aqui para mim as equipes. Eu nem vou conferir muito isso daqui, porque o aleatório entre, que eu usei ali para gerar o número, ele tem uma distribuição normal, né? Então, como ele é uma distribuição normal, eu sei que caiu ali, eu não preciso nem conferir, eu sei que caiu todas as opções de equipe. Ah, Lucas, mas eu não confio, não tem problema. Vem aqui, olha, equipe 1, 2, 3, 4 e 5. Então, todas as opções têm pelo menos um integrante. Isso para mim está ótimo já. Vou pegar isso aqui, Ctrl C, e vou colar como valores aqui mesmo para tirar essa fórmula. Beleza. Então percebe que eu estou criando as tabelas e já estou criando dados fictícios e testando. Percebeu que eu já fui testando tudo que eu preciso aqui para facilitar a minha vida, tá? O que está faltando aqui agora? Eu vou colocar aqui a questão do escritório. Inclusive eu já deveria ter feito aqui os vendedores, o escritório antes dos outros dois. Então vamos ver como é que a gente vai fazer aqui para incluir isso, tá? Então aqui eu vou colocar escritório. Tá? E o que eu vou ter aqui no escritório? Eu vou colocar também, vou definir aqui, se eu tenho 5 equipes, eu vou definir que eu tenho 3 escritórios. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou ter aqui, eu posso até fazer o seguinte, olha, seleciona, Ctrl Alt T, também vai ser uma tabelinha isso daqui, minha tem cabeçalhos, vou chamar de tab escritórios. Vou vir aqui, olha, vou colocar na formatação, posso deixar maiorzão aqui, porque a ideia do escritório é você dar um nome para ele, por exemplo, escritório de São Paulo, escritório do Rio de Janeiro, escritório de Bragança Paulista e assim por diante.
tá? Assim você vai conseguir fazer uma estrutura para diferenciar esses escritórios ou dar o nome que você quiser. Percebe que eu estou usando aqui uma estratégia que você pode utilizar também por setores, você pode utilizar por outras saídas e funcionaria do mesmo jeito, tá? Vou colocar uma validação de dados aqui, também para indicar o que a pessoa tem que preencher. Então, nome do escritório, informe um nome para este escritório. Simples assim, ok? Vou dar ok aqui, olha. Beleza, e aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa célula, vou vir aqui em definição de fórmulas, definir nome, e vou criar um novo nome que já se chama escritório, e ele está aqui, olha, tab escritórios, escritórios. Ótimo. Agora se eu criar aqui, eu falei que ia criar 3, né? Então, escritório 1, eu posso arrastar aqui, olha, 2 e 3. Pronto. O que é interessante dessa estrutura? Eu falei para vocês que ela é super genérica, certo? Então, percebe que esses 3 aqui eu criei depois. E eu quero o quê? Que as equipes sejam vinculadas aos escritórios, tá? Então, eu tenho um escritório ali, ele tem mais de uma equipe e os outros 2 têm uma equipe cada um, tudo bem? Vai ser nessa estrutura que eu vou fazer. Então, percebe que eu estou colocando aqui uma informação que eu não tinha antes, tá? Uma informação que eu não tinha antes. Por conta disso, eu vou precisar aqui fazer inclusões. E é uma coisa que eu gostaria de mostrar para vocês perceberem o quanto isso daqui é genérico, o quanto isso aqui é poderoso. Percebeu que eu incluí com bastante facilidade. Vem aqui em equipes agora, olha. Posso pegar aqui escritório. Já vai colocar na formatação ali para mim, olha. E aí aqui eu posso selecionar esses carinhas, dados, validação de dados. Posso vir aqui, olha, lista igual escritório. Vou vir aqui mensagem de entrada. Então, escritório, por favor, selecionar um escritório para esta equipe, ok? Eu sou preguiçoso, não é? Então o que eu vou fazer? Vou dar um ok aqui, olha. Percebe que já vai aparecer aqui, já vai aparecer as opções de escritório que eu tinha definido antes. Mas como eu sou preguiçoso, vou vir aqui no cadastro de vendedores e vou vir aqui na minha validação de dados que eu fiz para a equipe, nesse alerta de erro aqui, olha. Vou copiar isso daqui, tá? Vou voltar lá nas equipes, vou vir aqui no escritório, validação, vou vir nesse alerta de erro, entrada inválida e vou colar aquela mensagem. Quando é que você vê tudo de novo? Então, uma das opções disponíveis, caso eu encontre o escritório, agora não é mais a equipe, né? Agora é o escritório desejado. Então, o escritório desejado, realize seu cadastro na guia Cadastro de Escritórios. Então, desse jeito, ele vai ficar certinho ali para mim também, com uma mensagem bem amigável ali para quando a pessoa errar. Então, esse daqui vai ser escritório 1, esse daqui também vai ser 1, também vai ser 1, esse aqui vai ser equipe 2, e esse é escritório 2, esse aqui vai ser escritório 3. Percebe que eu estou atribuindo aqui de forma bastante aleatória isso, tudo bem? E aí eu já tenho, olha, cadastro de produto, cadastro de vendedores, cadastro de equipes e cadastro de escritórios, tá? Por que eu estou fazendo esses cadastros? Para depois, quando eu chegar aqui no painel de indicadores, né, no dashboard, eu conseguir criar filtros de forma muito mais simples para isso, tá? Isso vai fazer com que eu tenha uma estrutura muito mais adequada ali de trabalho, tudo bem? Bom, então galera, nosso objetivo hoje era fazer os cadastros. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar com os registros, tá? Então vai chegar a hora da gente começar a lançar, né, fazer os lançamentos dos nossos registros de vendas, os nossos registros de despesas fixas e os nossos registros de despesas variáveis, tudo bem? Espero que vocês estejam gostando desse projeto, dessa estrutura. Lembrando, o objetivo aqui é um painelzinho de planilha bem tranquilinho, bem simples da gente trabalhar, sem a gente fazer muito esforço. Deixa eu só fazer uma última coisa aqui, tirar aqui essa barra de fórmulas, não, as linhas de grade, aqui é a mesma coisa, e aqui também. Assim vai facilitar a nossa vida, ficar mais bonitinho. Bom galera, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, isso ajuda a gente a crescer e chegar para mais pessoas. Tudo bem? Muito obrigado, até a nossa próxima aula.